O título do estudo de hoje é Vivendo durante o Dia da Expiação. Mas antes de estudarmos este assunto, pediremos ao Senhor que esteja conosco. Portanto, curve sua fronte e oremos ao Senhor. Pai Celeste, aqui estamos, cheios de humildade, cientes de nossas limitações. Tua sabedoria é infinita. Sabemos que vivemos nos últimos dias deste mundo. Os sinais revelam isso claramente. E tu queres preparar um povo, durante esta crise, que possa resistir os incríveis eventos que ainda ocorrerão. Precisamos de uma preparação que ainda não alcançamos. Por favor, nos inspire a nos prepararmos para os eventos que em breve ocorrerão e para a volta de nosso Senhor. Agradecemos por sempre ouvir nossas orações. Te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos começar lendo Hebreus, capítulo 8, versos 1 a 5. 8, 1 a 5. Neste capítulo, o apóstolo Paulo, quem eu acredito ter escrito o livro de Hebreus, está comparando as cerimônias do templo do Antigo Testamento ao sistema que Cristo instituiu quando veio a esta terra e que agora ministra no céu. Está escrito: o mais importante que foi dito até aqui é que temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. E, portanto, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem sacerdote seria, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés, e que servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Conforme Moisés foi divinamente avisado, estando já pronto para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Esta passagem mostra claramente que há uma correlação entre os serviços do santuário terrestre e os serviços do santuário celestial. Deus deu uma descrição do santuário para que seu povo pudesse segui-lo pela fé através dos serviços do santuário. As pessoas podiam ver com os seus olhos o trabalho realizado pelos sacerdotes ali no pátio do santuário. Mas quanto aos serviços do lugar santo e do lugar santíssimo, o povo não podia ver com seus próprios olhos, mas deveriam seguir o trabalho de Jesus através da fé, pois elas não eram capazes de ver com seus próprios olhos aquilo que Jesus estava fazendo no lugar santo e santíssimo. E, da mesma maneira, nós também precisamos entrar no santuário celestial pela fé e observar o trabalho de Jesus no lugar santo, onde ministrou até o ano de 1844, e no lugar santíssimo, onde ele continua o trabalho do lugar santo, mas tendo adicionado a fase do julgamento de seu ministério. Sabemos que o sumo sacerdote daquela época possuía sinos na base de suas vestes. O propósito desses sinos era que o povo pudesse acompanhar o trabalho do sumo sacerdote ao ouvir os sons desses sinos. Quanto a nós, também precisamos seguir o trabalho de Jesus no santuário celestial, não através de sinos, mas através da leitura do Antigo Testamento, pois assim podemos saber o que Jesus está fazendo hoje no lugar santíssimo do santuário celestial. Hoje falaremos sobre entrar pela fé no lugar santíssimo, a fim de observar o trabalho que Jesus está realizando no santuário celestial. Mas às vezes focamos tanto naquilo que Jesus está fazendo no santuário celestial, que é purificar o lugar santíssimo dos pecados de seu povo, que esquecemos que algo precisava ser feito pelo povo fora do santuário,
enquanto o sacerdote purificava o santuário no dia da expiação. Ou seja, nós focamos tanto naquilo que Jesus está fazendo no santuário celestial, que esquecemos que nós precisamos fazer um trabalho paralelo aqui na Terra. Portanto, vamos dar uma olhada nisso mais perto. O dia da expiação era anunciado através de trombetas. Era uma indicação de que o dia do julgamento estava próximo. Da mesma maneira, o movimento Millerita anunciou, em 1844, que a hora do julgamento de Deus estava próxima, e o alto clamor no final dos tempos irá proclamar que a hora do julgamento dos vivos chegou e que as pessoas precisam se preparar para encontrarem o Senhor. Portanto, a festa das trombetas representava a mensagem dos mileritas da hora do julgamento de Deus, mas também representava o julgamento final dos vivos, anunciado pelo alto clamor, de Apocalipse, capítulo 18, versos 1 a 5. No dia da expiação, todos em Israel deveriam se ajuntar em volta do templo, a fim de acompanharem o trabalho que o sumo sacerdote realizava lá. Podemos ver isso em Levíticos 23, versos 21, 24 e 27, que todo Israel deveria se reunir para acompanhar o trabalho do sumo sacerdote no lugar santíssimo. E hoje, da mesma maneira, nós deveríamos nos reunir em volta do lugar santíssimo a fim de contemplar pela fé o trabalho que Jesus está realizando lá. Mas uma outra característica importante do dia da expiação é de que o povo deveria afligir as suas almas. Enquanto se reuniam em volta do santuário, deveriam examinar as suas vidas a fim de ver se havia algum pecado acariciado lá, que ainda não haviam confessado ou abandonado. Deveriam afligir as suas almas e clamar a Deus por perdão. Você pode ver isso em Levíticos, capítulo 16, versos 29 e 30, e também em 23, verso 27. Outra coisa que a congregação deveria fazer no dia da expiação era jejuar. Podemos ver isso em Isaías 58, assim como em outra passagem que veremos em breve, em Joel, capítulo 2, verso 11. Mas o que é jejum? Como isso se aplica hoje? No livro Medicina e Salvação, de Ellen White, ela escreve o seguinte: o jejum verdadeiro, que deveria ser recomendado a todos, é a abstinência de qualquer alimento estimulante e o uso apropriado de comida simples e integral, que Deus nos proveu abundantemente. Normalmente, pensamos que jejuar é não comer, mas Ellen White diz que o verdadeiro jejum é a abstinência de todo alimento estimulante, assim como fazer um uso adequado dos alimentos simples, integrais de Deus. Mas há uma outra definição de jejum encontrada na Bíblia. Isaías 58, versos 6 e 7, fala sobre piedade prática ao ajudar aqueles em necessidade. Isaías 58, versos 6 e 7 diz: Deus diz, não foi este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Que reparta o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres abandonados. E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Piedade prática. Divida sua comida, vista o pobre. E liberte aqueles que estão presos das ataduras do pecado. Uma outra coisa que as pessoas deveriam fazer no dia da expiação era se abster do trabalho. Isso está em Levíticos 16, versos 29 e 30 e capítulo 23, verso 28. Esse dia era um dia de descanso solene. Deveriam descansar assim como no sábado. Quer dizer então que desde 1844 não devemos mais trabalhar? Claro que não. O propósito desse descanso era fazer com que o povo não se distraísse do importantíssimo trabalho que o sumo sacerdote estava realizando lá no santuário. Da mesma maneira, hoje, não devemos permitir que nossos trabalhos, ou entretenimento, ou distrações
acabem tirando o nosso foco daquilo que Jesus está fazendo agora no santuário celestial. No dia da expiação, enquanto o sumo sacerdote apagava os pecados do povo do santuário, o povo também deveria apagar os pecados de suas almas pelo poder do Espírito Santo. A mensagem é que nós, hoje, devemos purificar o templo de nossa alma aqui, enquanto Cristo purifica o santuário celestial lá em cima. Porque Jesus não purificará nada lá em cima que não tenha sido purificado aqui embaixo pelo poder do Espírito Santo. E ao final do dia da expiação, havia apenas 2 grupos em Israel, os que haviam se humilhado e chorado e cumprido todas as exigências daquele dia, e aqueles que não. 2 grupos. Se qualquer pessoa houvesse violado as exigências do dia da expiação, 2 coisas aconteciam com elas. Primeira, elas eram destruídas do meio do povo. Levíticos 23, versos 28 e 30. E eram eliminadas do meio da congregação. Isso está nos mesmos versos. E ser eliminado, no Antigo Testamento, significa ser cortado do povo. Em outras palavras, não eram mais parte do povo de Deus. Portanto, esta é uma revisão do dia da expiação e da purificação que Jesus está realizando no santuário celestial. Como eu disse, muitas vezes nós focamos no que Jesus está fazendo lá. Ele está purificando o santuário do pecado. Mas esquecemos tudo que o povo, ou seja, nós, deveríamos estar fazendo enquanto Cristo purifica o santuário celestial. O soar das trombetas nos indicam que o julgamento dos vivos logo começará. Nos diz que devemos nos reunir em volta do santuário e acompanhar a Jesus pela fé. Devemos afligir as nossas almas em busca de pecados a fim de superá-los através da contemplação de Jesus. Deveríamos jejuar, ou seja, comer alimentos simples, integrais, assim como parar de comer aquilo que nos prejudica, praticar a verdadeira piedade. Não permitir que o trabalho e distrações tirem o nosso foco do que Jesus está fazendo. Enquanto Cristo purifica o santuário celestial, devemos purificar o santuário da alma. A nossa decisão decidirá de qual lado nós estaremos. Se seremos eliminados e cortados do povo, riscados do livro da vida e não mais pertencemos ao povo de Deus, ou se receberemos o selo de Deus e pertencer ao povo de Deus para sempre. Os que estiverem vivos na volta de Jesus precisarão de uma preparação especial a fim de permanecer diante de Deus. O templo da alma precisa estar limpo do pecado. Os que estiverem vivos durante o julgamento dos vivos precisarão de uma experiência de total vitória sobre o pecado. Como os discípulos no dia de Pentecoste, precisarão de uma preparação especial a fim de receberem a chuva serôdia e seu poder sem limites. A Bíblia nos diz que aqueles que aguardam a volta de Jesus precisam vencer o pecado. Hebreus capítulo 12, versos 14 a 16 e versos 28 e 29 são muito apropriados. Diz lá em Hebreus 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15 agora, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Que ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Sabe, assim como a esposa de Ló, o coração dela estava em Sodoma. Ela se preocupava com o que estava deixando para trás. Esse também foi o problema de Esaú. Ele preferiu satisfazer a sua fome imediata ao invés de receber a sua herança. E os versos 28 e 29 nos dizem: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
Portanto, ao sabermos que Jesus está voltando logo, precisamos buscar paz com todos, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não devemos focar nas coisas desta vida, em necessidades e desejos imediatos, mas devemos focar na herança celestial. E devemos nos lembrar que Deus é um fogo consumidor e devemos servi-lo com reverência. 1 João também fala da necessidade de vencermos o pecado. 1 João 3:1-3 diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece porque não conhece a Ele. E então João diz de maneira muito amável: Amados, nós somos filhos de Deus. E ainda não nos é manifestado aquilo que havemos de ser quando Jesus voltar. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele. Porque assim como é, o veremos. Mas o que nós deveríamos estar fazendo para sermos como Ele e o vermos como Ele é? Verso 3 diz: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Mateus capítulo 5, verso 8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, puros de coração. Purificaram-se assim como Deus é puro, servindo a Deus com reverência e temor. Ninguém verá a Deus sem pureza e sem ter paz com todos. Também precisamos ler Tito capítulo 2, versos 11 a 14. Paulo também compreendeu isto. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Mas por quê? Por que devemos renunciar à impiedade e concupiscências mundanas? Por que devemos viver de maneira sóbria, justa e piedosa? Ele responde: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Purificar o seu povo. Jesus morreu para nos limpar, para nos purificar. Ellen White, em seus escritos, deu uma descrição daqueles que estarão aguardando a vinda de Jesus. Ouça esta citação do livro Maranata de Ellen White. Do lugar santíssimo é continuado o grande trabalho de instrução. O que acontece no lugar santíssimo? Um trabalho de instrução, mas instruir para o quê? Ela continua. Os anjos de Deus estão se comunicando com os homens. Veja bem, os anjos do céu estão comunicando uma instrução para nós aqui. E que instrução eles nos comunicam? Veja a resposta. Nós não acompanhamos Cristo no santuário como deveríamos. Cristo e seus anjos trabalham nos corações dos filhos dos homens. A igreja acima, unida com a igreja abaixo, está travando o bom combate sobre a terra. Agora, perceba muito bem, preste atenção no que ela diz. Precisa haver uma purificação da alma aqui na terra, em harmonia com a purificação que Cristo está realizando no santuário celestial. Perceba o trabalho paralelo. Assim como Israel tinha que fazer algo naquela época, nós também temos hoje. Precisa haver uma purificação da alma aqui na terra, em harmonia com a purificação de Cristo no santuário celestial. Em outra citação encontrada no manuscrito 15, de 1886, Ellen White escreveu o seguinte: piedade, sobriedade, consistência, caracterização, a vida e exemplo de cada cristão verdadeiro. O trabalho que Cristo está realizando no santuário acima engajará os pensamentos. O que é que vai engajar nossos pensamentos? O trabalho que Cristo está realizando no santuário acima engajará os pensamentos. Será o motivo de nossas conversas. Porque pela fé, Ele, e Ele aqui se refere a nós,
Então, mais uma vez, pela fé, ele entrará no santuário. Em outras palavras, nós entraremos no santuário. Nós estaremos aqui na terra. Porém, os nossos pensamentos estarão em harmonia com o trabalho que Cristo está realizando no céu, ou seja, purificando o santuário celestial dos pecados de seu povo. E é trabalho de todo aquele que trabalha junto a Deus, purificar o santuário de sua alma, de tudo aquilo que é ofensivo a Ele. E então ela dá uma lista, tudo que é mal, inveja, inimizade, ódio, tudo isso deve ser abandonado, porque essas coisas magoam o Espírito de Deus e envergonham a Cristo. O amor pelo eu não existirá. Ninguém que esteja comprometido com esse trabalho será orgulhoso. O exemplo da vida de Cristo, a consistência de seu caráter, farão a sua influência ir longe. Ele será uma carta viva, lida e conhecida por todos. Então ficou claro que enquanto Jesus purifica o santuário celestial dos pecados de seu povo, nós devemos fazer um trabalho paralelo, purificando o nosso coração. Apocalipse, capítulo 6, versos 14 a 17, dá uma descrição da segunda vinda de Cristo. Vamos ler os versos 15 a 16 e então o verso 17. Diz assim: Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, os ricos e os poderosos, todas as outras pessoas escravas, livres, mas, é claro, com exceção do povo remanescente. Bem, todas aquelas pessoas se esconderam nas cavernas, debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e as rochas: Caiam sobre nós, nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro. Lembram do verso que lemos? Ninguém verá Deus sem ser santificado? Todo aquele que quer ser como Cristo se purifica, assim como ele é puro. Se temos a esperança de vê-lo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Há uma preparação especial para aqueles que pretendem ver Jesus voltar. Já os maus se esconderão e pedirão para as rochas caírem sobre eles. Eles correrão para as cavernas, não querem ver a face daquele que se assenta no trono do Cordeiro. Isso porque o caráter deles é tão diferente daquele que se assenta no trono. Bem, então temos uma descrição da segunda vinda e no verso 17, a passagem concluída com uma pergunta: O grande dia de sua ira chegou. E quem poderá subsistir? Quando Jesus voltar, quem não pedirá para as pedras caírem sobre eles? Quem é que não se esconderá nas cavernas? Quem é que dirá: aquele é o nosso Deus a quem nós aguardávamos e que nos salvará? Quem dirá isso? Essa é a pergunta. Quem subsistirá? Mas, em primeiro lugar, vamos ver o que significa subsistir. Bem, o termo subsistir, no Novo Testamento, é um antônimo da palavra cair. Vejamos algumas passagens. Eu não as lerei, apenas darei referência. Marcos 3, 24 e 25. Um reino dividido entre ele mesmo não pode subsistir. Significa que um reino dividido contra ele mesmo vai cair. João 8, 44, diz que Satanás, no começo, não subsistiu na verdade. Em outras palavras, ele caiu da verdade. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Portanto, ficar de pé ou subsistir é o oposto de cair. Efésios 6, versos 11 a 13, usa a mesma palavra utilizada em Apocalipse duas vezes. Efésios 6, versos 11 a 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais subsistir a todas as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, subsistir. Em outras palavras, não cair. 2 Timóteo 19 usa a mesma palavra. Ainda assim, o firme fundamento de Deus subsiste, ou seja, não pode ser movido.
E tem o seguinte selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E ainda há um texto que fala especificamente da segunda vinda. Lucas 21, verso 36. Diz assim, Jesus está falando aqui: portanto, vigiem e orem sempre, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de subsistir diante do Filho do Homem. A segunda vinda é descrita, e no final da passagem é feita a pergunta: no dia de sua ira, quem subsistirá? Quem não cairá? Quem não pedirá as rochas para que caiam sobre eles? Quem não se esconderá? Para não verem a face de Jesus. E onde estaria essa resposta? No próximo capítulo? Capítulo 7. No capítulo 7, versos 1 a 4, temos o selamento dos 144.000. Essa é a última geração. Estes são os que estarão vivos quando Jesus voltar, que passarão pelo tempo de angústia, serão selados, e quando a porta da graça fechar, seus casos estarão decididos, eles sobreviverão ao tempo de angústia e verão Jesus voltar. Apocalipse 7, 1 a 4, descreve o selamento dos 144.000, mas não descreve o caráter deles. Vamos ler os versos. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, e seguravam os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi um outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado em suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Bem, não podemos entender essa passagem sem antes ir para sua fonte, e podemos encontrá-la em Ezequiel capítulo 9. Em Ezequiel capítulo 9, temos um vislumbre de Jerusalém nos tempos de Ezequiel. O povo praticava todo tipo de abominação. O capítulo 8 nos cita algumas delas, mas talvez a pior de todas é que o povo adorava o sol. E sabemos que no fim dos tempos o povo adorará no dia do sol. Aquele povo praticava todo tipo de abominação. Então Deus finalmente disse: vou destruir essa cidade junto com todos aqueles que praticam essas abominações. Mas nem todos praticavam as abominações. Havia um grupo que chorava por causa dessas abominações. E elas estavam também na cidade. Essas pessoas estão descritas no capítulo 7 de Apocalipse. Elas são os servos de Deus que possuem o seu selo na sua testa. Elas choravam por causa das abominações, não participavam delas. Há um trabalho de separação entre o povo de Deus que estava em Jerusalém antes que viesse a destruição. E da mesma maneira, antes que a destruição venha sobre o mundo, antes da grande tribulação que nunca foi vista antes, Jesus separará os seus servos, aqueles que choram por causa das abominações, pois não participam delas. Ele os separará de todos os outros que estão participando dessas abominações. Mas qual tipo de caráter que esta geração final terá? Apocalipse 7 não nos diz. Apocalipse 7 apenas nos diz que Deus está segurando os ventos. E após o fechamento da porta da graça, Satanás terá controle total sobre os perversos. E os justos correrão o risco de serem aniquilados se não estivessem sob a proteção de Deus. Então, basicamente, o foco do capítulo 7 é o selamento da geração final. Mas Apocalipse 14, versos 1 a 5, descreve o caráter deste grupo. Vamos ler esses versos. Apocalipse 14, 1 a 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Tinha o nome de seu pai escrito em suas testas. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. Cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra.
Estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Este é o caráter da última geração. E quais são as outras características? Bem, eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Ellen White diz que no tempo de angústia, eles passarão pelo seu próprio Getsêmani. Eles terão a sua cruz, terão o seu calvário. Serão julgados, assim como Jesus foi julgado. Em outras palavras, eles seguirão Jesus não apenas na calmaria, mas na pior crise que o mundo já viu. Possuem o nome de seu pai em suas testas. Mas por que nas testas? Porque lá fica o lóbulo frontal, onde é formado o caráter. Em outras palavras, possuem o caráter de seu pai. Canta uma nova canção, que em Apocalipse 15 é descrito como a canção de Moisés e do Cordeiro. Porque a libertação da última geração será semelhante à libertação do povo de Israel no Mar Vermelho. E apesar do capítulo 15 dizer que apenas os 144.000 cantarão essa canção, precisamos entender que os salvos todos provavelmente a cantarão, mas não serão capazes de cantá-la como a última geração. Eu pergunto, vocês acham que alguém poderia colocar música na canção de Moisés, do capítulo 15? A canção cantada pelo povo após Deus afogar os egípcios. Acham que alguém poderia fazer música com isso? É claro. Mas eu pergunto, se tivermos essa música com letras, será que poderíamos ler a música e cantá-la? É claro. Contanto que esteja escrito em português, assim como se fosse traduzida em qualquer outra língua, nós poderíamos entender o que a letra diz e também cantá-la. Mas deixa eu perguntar, vocês acham que cantaríamos da mesma maneira do que o povo que realmente atravessou o Mar Vermelho? É claro que não. Porque esta é uma canção tirada da experiência do povo que de fato atravessou o Mar Vermelho. Ao final de tudo, todos os remidos provavelmente cantarão essa música, mas somente os 144.000 poderão cantá-la sobre a perspectiva de sua própria experiência, porque somente eles passaram por ela. Também vemos que não foram contaminados com mulheres. Isto é só um símbolo. A mulher representa a prostituta e suas filhas. Ou seja, assimilaram os erros, ou seja, das igrejas babilônicas que apostataram e ensinam heresias da prostituta. Também não havia engano em suas bocas, o que quer dizer que seus corações estão limpos, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e também diz que eles estão irrepreensíveis diante de Deus. Que firme caráter tem essa geração? Totalmente vitoriosa sobre o pecado, em pensamento, ação, sentimento e emoção. O pecado não mais falará aos corações desta última geração. É interessante que a pergunta feita em Apocalipse 6, verso 17, não é perguntada somente ali, assim como a resposta. Quero que leiam Joel capítulo 2, verso 11. É o outro lugar onde essa pergunta é feita. Se ler os versos 1 a 10, você descobrirá que é uma descrição da segunda vinda de Cristo. Não temos tempo de ver todos os detalhes, mas se você ler todos os versos do capítulo 2, verá que é a volta de Jesus. E então, no verso 11, encontramos o clímax da segunda volta e aquela pergunta. O Senhor levanta a voz diante de seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é no executar da sua palavra. Muito bem, o Senhor está levantando a voz diante de seu exército. E quem é o Senhor? É Jesus. E quem é o seu exército? Os anjos. Apocalipse 19. Jesus está num cavalo branco, o exército do céu o segue, que vem à terra a fim de resgatar o seu povo que está prestes a morrer. E aqui diz assim, e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. E agora vem a pergunta, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Em outras palavras, quem pode subsistir?
Veja o verso 12, o próximo verso. Agora você verá que o próximo verso, começando no 12, descreve o dia da expiação. Ou seja, somente aqueles que fazem o que o verso 12 ao 17 diz, poderão subsistir, poderão suportar a vinda de Jesus. Portanto, diz o Senhor, voltem-se para mim de todo o seu coração. E agora veja a conexão com o dia da expiação. Com jejuns, com choro, com pranto. Lembram-se do afligir a alma do dia da expiação? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Pode ser que Ele mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas? Então vocês poderão apresentar a Ele ofertas de alimento. E agora veja a conexão com o dia da expiação. Tocai as trombetas, santificai um jejum, convoquem uma assembleia solene. Veja, dia da expiação. Ajuntem o povo, santifiquem a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. De acordo com o texto, não há tempo nem para casar, é muito urgente. E continua. Por falar nisso, é um recado para nós, pastores. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Chorem entre o alpendre e o altar. Que digam, poupa o teu povo, Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem e acabem dizendo, onde está o Senhor? Perceberam aqui todas as características do dia da expiação? Ou seja, a preparação para subsistir ao dia do Senhor significa fazer no dia da expiação aquilo que Israel fazia no dia da expiação. Voltar para Deus com jejum, choro, lamento, rasgar o coração, não as vestes. Soar as trombetas e anunciar que a hora do juízo de Deus chegou. Convocar o povo, proclamar um jejum, santificar a assembleia e pastores, chorando entre o alpendre e o altar, pedindo a Deus que poupe o seu povo. Mas Joel capítulo 2 e Apocalipse 6 não são os únicos lugares com essa pergunta. Vamos a Isaías 33. Isaías 33, verso 14. Isaías 33, verso 14 ao verso 16. Vamos ler o verso 14. Os pecadores de Sião têm medo. O pavor tomou conta dos hipócritas. Agora vem a pergunta. Quem dentre nós habitará em meio ao fogo consumidor? Lembra de Hebreus 12? Quem de nós habitará com o fogo consumidor? Quem de nós habitará com as labaredas eternas? Ou seja, quem de nós habitará em meio ao fogo consumidor de Deus? Sabe o que é interessante? A maioria das igrejas ensinam que os maus habitarão no fogo eterno. Os maus não habitarão no fogo eterno. O fogo de Deus, que é a sua glória, destrói o mal. Esse fogo é eterno porque é a glória de Deus. São os maus que desaparecem. Mas quem estará apto a viver no fogo e não ser consumido? Eis a resposta. Perceba aqui a descrição do estilo de vida deles. Versos 15 e 16. Aquele que anda em justiça e fala em retidão. Veja, quando a Bíblia fala em andar, ela está se referindo à maneira como ele se comporta, sua conduta. Aquele que se diz um cristão anda como Jesus andou. Não se trata de andar fisicamente, mas sim da conduta, do comportamento. Portanto, aquele que pratica a justiça, que fala retamente, aquele que despreza o suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este sim, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Isso é uma referência ao capítulo 7 de Apocalipse, que diz que a grande multidão não terá mais sede, não terá mais fome.
Mas Isaías 33 ainda não é o último lugar a descrever o caráter firme que a última geração terá no fim dos tempos. Salmos faz uma pergunta semelhante. No verso 1, vemos a pergunta. Na verdade, são duas. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Segunda pergunta. Quem habitará no seu santo monte? O que é o monte de Deus? É o Monte Sião? E onde estão os 144 mil? Estão no Monte Sião, de acordo com Apocalipse 14, verso 1. Portanto, essa é uma clara referência a Apocalipse 14, 1. São versos conectados. Portanto, quando são feitas essas perguntas, quem habitará no seu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? A resposta vem logo em seguida. Agora percebam, mais uma vez, a ênfase no estilo de vida daqueles que subsistirão no Monte Sião. Verso 2 a 5. Aquele que anda retamente e pratica a justiça e fala a verdade em seu coração, que não fala mal dos outros, nem faz mal ao seu próximo, que não faz fofoca do seu amigo, aquele que despreza os perversos, porém honra aqueles que temem o Senhor, aquele que cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio, aquele que empresta sem comprar juros e não aceita o suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Agora veja isso. Aquele que pratica essas coisas jamais será abalado. Qual é a pergunta de Apocalipse 6? Quem poderia subsistir? Aqui fala daqueles que estão sobre o Monte Sião, que não se abalam jamais. Mas ainda há outra passagem que fala sobre isso. Salmo 24. Salmo capítulo 24, verso 3. Leremos apenas o verso 3 e então o 4 ao 6. Verso 3 diz: Quem subirá ao monte do Senhor? De novo, onde é esse monte? Monte Sião, onde os 144 mil, a última geração, está de pé. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem estará no seu lugar santo? Agora veja a resposta, versos 4 a 6. E, mais uma vez, perceba a ênfase no estilo de vida, nas suas ações, no seu caráter, nos seus pensamentos. O verso 4 diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não adora ídolos, que não jura falsamente. Este receberá a bênção do Senhor e justificação de seu Salvador. Este é Jacó, a geração daqueles que o procuram e buscam a sua face. Perceberam o nome de Jacó aqui? A Bíblia diz que aqueles que passarão pelo tempo de angústia, passarão pelo tempo de angústia de Jacó. Estes são 144 mil. E aqui, no verso 6, diz que é Jacó, a geração daqueles que o procuram, que buscam a sua face. Vejamos outros dois lugares onde essas mesmas perguntas e respostas são dadas. Naum, mais uma vez, Naum, capítulo 1, verso 6. Mais uma vez, uma pergunta dupla. Basicamente, as duas perguntas são sinônimos. Quem pode subsistir diante de sua indignação? Quem pode resistir à fúria de sua ira? Sua fúria é derramada como fogo e rochas são arremessadas por ele. A pergunta é: quem poderá subsistir à fúria da ira de Deus? A resposta está no próximo verso. O Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia de angústia. Interessante? Refúgio no dia de angústia. E ele conhece aqueles que confiam nele. Lembram do Salmo 91? Este salmo é o salmo da tribulação, que descreve aqueles que passarão pela última tribulação. A linguagem é a mesma, um refúgio na tribulação. E Deus conhece aqueles que confiam nele. Vejamos mais uma passagem que uma pergunta semelhante é feita.
Malaquias, capítulo 3, verso 2. Malaquias, capítulo 3, verso 2. E também leremos o 3 e o 5. A pergunta: quem pode subsistir ao dia de sua vinda? Quem pode subsistir quando ele aparecer? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? E a resposta está no verso 2, 3 e também no 5. Final do verso 2. Porque ele será como fogo do ourives, como sabão do lavandeiro. Note que Jesus não vai purificar apenas o santuário celestial, mas também o coração de seu povo pelo poder do seu Espírito. Ele é como o fogo do ourives, como sabão do lavandeiro. Se assentará como fundidor e purificador. Vejam a ênfase na purificação. Como um purificador de prata, ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, para assim trazerem ofertas de justiça ao Senhor. E então o verso 5 nos fala sobre o povo, que será declarado faltoso no julgamento. Vejam só o verso 5. E eu virei para julgá-los, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro. Percebam aqui o estilo de vida daqueles que serão reprovados por Cristo. Ellen White fez um comentário sobre esses versos de Malaquias, versos 2 e 3. Permita-me ler o que ela escreveu imediatamente após citar esses versos de Malaquias capítulo 3. Ela diz assim: aqueles que estiverem vivos, quando a intercessão de Cristo cessar, no santuário celestial, hão de ficar diante de um Deus santo, sem um mediador. Sabe, há alguns dentro da igreja adventista que não acreditam que haverá um período que não teremos um mediador. Mas Ellen White e a Bíblia dizem que chegará o tempo em que Jesus deixará suas vestes sacerdotais para vestir-as de rei. Ele não mais será o nosso mediador, mas me entenda, ele continuará a proteger o seu povo. Ele não vai simplesmente pular fora e nos abandonar, não. Ele protegerá aqueles que foram selados, porém não vai mais interceder pelos pecadores. Ele não mais tomará os pecados, mesmo do seu povo, até o santuário celestial. Portanto, mais uma vez, aqueles que estiverem vivos na terra quando a intercessão de Cristo cessar lá no céu, ficarão diante de um Deus santo sem um intercessor. Suas vestes deverão estar impecáveis. Seus caráteres deverão estar limpos do pecado, pelo sangue da aspersão, através da graça de Deus. Através de seu próprio esforço diligente, deverão ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo acontece no céu, enquanto os pecados do povo de Deus estão sendo removidos do santuário, deverá haver um trabalho especial de purificação, de abandono do pecado por parte do povo de Deus aqui na terra. Esse trabalho é claramente representado nas mensagens de Apocalipse 14. Quando este trabalho houver sido concluído, então os seguidores de Cristo estarão prontos para a sua vinda. Uau! Na meditação Sendo como Jesus, Ellen White escreve: Satanás está sempre nos seduzindo para longe da retidão, assim como do essencial trabalho de preparação para o grande trabalho que provará a alma de cada pessoa. O trabalho no santuário celestial continua. Jesus está purificando o santuário. Agora, presta atenção nisso aqui. O trabalho na terra corresponde ao trabalho no céu. Os anjos celestes estão constantemente trabalhando para atrair os homens. Agora, perceba os sinônimos usados por ela. Os anjos celestiais estão trabalhando constantemente a fim de atraírem os homens a olharem a Jesus, a fim de contemplá-lo, meditarem em Jesus, para que, ao ver a perfeição de Cristo, sejam impressionados com a imperfeição de seu próprio caráter. Esta é a importância da mensagem para este tempo. Uau! Vou ler mais uma citação de Ellen White.
O grande conflito, página 623. Agora, enquanto o sumo sacerdote intercede por nós, devemos procurar nos tornar perfeitos em Cristo. Nem mesmo por pensamento, Jesus poderia ser levado a submeter-se ao poder da tentação. Nem por pensamento. E Satanás encontra nos corações humanos alguma brecha onde ele pode ganhar terreno. Algum desejo pecaminoso acariciado, através do qual as suas tentações ganham força. Cristo, porém, declarou sobre si: o príncipe deste mundo já vem e não tem nada em mim. João 14:30. Satanás não podia achar nada no Filho de Deus que pudesse o levar a ganhar a vitória. Ele guardava os mandamentos de seu Pai. Não havia pecado nele que Satanás pudesse usar para sua vantagem. E agora vem a grande conclusão. Esta é a condição que aqueles que passarão pelo tempo de angústia deverão se achar. Nem mesmo por pensamento. No livro Maranata, página 240, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o nosso caráter tiver uma mancha sobre ele. Cabe a nós remediar os defeitos do nosso caráter, o purificar o templo de nossa alma de toda corrupção. Então, a chuva serôdia cairá, assim como a chuva temporã caiu sobre os discípulos. Há muita discussão entre os adventistas hoje em dia sobre se é possível obter uma vitória total e completa sobre o pecado antes da segunda vinda. Dizem que é legalismo, que aqueles que defendem isso são arrogantes, eles se acham muito bons. Bem, esse é o problema, porque normalmente aqueles que falam em perfeição, normalmente não vivem em harmonia com Cristo. E por causa disso, costumam caçoar deles, dizendo: ah, veja, o santinho acabou de perder a paciência. Afinal, o que é a perfeição? Perfeição não é olhar para a minha vida e dizer: ah, que bom, hoje eu guardei melhor os mandamentos. Eu não fui tão mal assim, pequei menos hoje do que ontem. Não. A vitória sobre o pecado é ganha contemplando a Cristo. Não é olhar para as nossas vidas, é olhar para Jesus. Pelo contemplar somos transformados. É pelo contemplar o caráter santo de Jesus. É permanecer uma hora refletindo sobre os últimos momentos da vida de Jesus. É contemplar a perfeição do caráter de Cristo. É contemplá-lo no Getsêmani, enquanto ele clamava: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Quando ele agonizava por levar os pecados do mundo. Quando ele disse na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Portanto, quando olhamos para Jesus, dizemos: Senhor, a sua vida era tão perfeita, tão sem pecado, por que isso aconteceu com o Senhor? E então ele diz: por causa dos seus pecados. Se você quer odiar o pecado, olhe para Jesus. Se você quer a santidade, olhe para Jesus. Não foque seus olhos naquela pessoa que você acha que tinha que se vestir diferente, ou que deveria comer diferente, ou que deveria frequentar outros lugares. Gente, eu tenho problemas suficientes com minha própria vida para perder tempo olhando para a vida dos outros, tentando corrigir os defeitos delas. A Bíblia diz que Deus terá uma última geração sobre a terra que será vitoriosa sobre o pecado, que não pecará durante o tempo de angústia. Seja em ação, pensamento ou sentimento, eles dirão como Jó: ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Qual é o segredo da vitória? Como somos purificados do pecado? Eu lerei 3 lugares nas Escrituras que nos dão uma pista sobre isso. Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja e deu-se a si mesmo por ela, a fim de santificá-la e purificá-la. E como ele a santifica e purifica, para que possa santificá-la e purificá-la, lavando-a com água pela palavra. A água é símbolo do Espírito Santo e a palavra é símbolo das Escrituras. Portanto, enquanto contemplamos Cristo nas Escrituras, o Espírito Santo dirige as nossas mentes a Ele e somos purificados.
Porque diz aqui que a igreja é purificada e santificada pela lavagem de água pela palavra. E o que acontece quando somos lavados pela água pela palavra? Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Salmo 119, versos 9 a 11. Como pode um jovem purificar o seu caminho? A palavra caminho quer dizer comportamento. Como pode um jovem purificar o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração eu te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. A tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. E nós sabemos o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe, quando falo aos jovens, muitos vêm a mim e perguntam, Pastor Bor, qual é o segredo para vencer o pecado? Qual é o segredo para ter uma vida cristã vitoriosa? E eu digo, é muito simples. Tire de sua mente tudo aquilo que a corrompe, música, televisão, filmes, enfim. E então, não permita que nada mundano entre lá. E então, encha sua mente com Jesus. E como? Estudando a Bíblia, contemplando Jesus na palavra, refletindo sobre ele. E assim você se chegará a Jesus e vencerá o pecado. Estamos nos últimos dias e eu espero que essa seja a nossa experiência, que possamos purificar o nosso templo e estar prontos para a vinda do Senhor.